Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Tex, edição gigante em cores, O Homem de Atlanta, da editora Mitos, tá? Mitos Books. Cláudio Nisi, Jordi Bernett. Tex, edição gigante em cores da editora Mitos, O Homem de Atlanta, com essa bela capa aqui com Tex, né? Segurando sua arma, uma carroça ali virada, soldados passando lá no alto da colina. Realmente uma capa muito bonita, com algumas gravuras aqui em volta. Essa foi uma coleção muito bonita, né? Da editora Mitos. E aí temos a lombada, né? Temos aqui a edição gigante em cores, tá? Tex e o número 10, tá? Esse foi o volume 10 aqui, editora Mitos. E na contracapa nós temos aqui a filosofia de Tex, né? Algumas coisas relacionadas ao pensamento dele, né? E mais gravuras aqui, realmente muito bonita essa edição aqui de Tex, edição gigante em cores, número 10 da editora Mitos, O Homem de Atlanta. Então vamos dar uma olhadinha aí por dentro do quadrinho, vamos ver aqui como é que está essa história. A guarda toda preta, desenho do Tex aqui, muito bonito. Aí temos alguns textos aqui introdutórios, né? Sérgio Bonelli conta Irredutíveis até o fim, né? Os Fora da Lei do Deserto. Ó, os roteiros são do Claudio Nisi e os desenhos e a capa do Jordi Bernert, ok? Tem as informações aqui. E aí mais alguns textos, né? Fala inclusive aqui do nosso Lampião, ó, né? Morre o último cangaceiro, algumas notícias de jornal, muito legal essa introdução aqui da edição 10 de Tex, edição gigante em cores, tá? E aí temos mais um texto aqui, né? O Apache pendurado na parede. Muito legal. Isso aqui são textos bem interessantes para a gente ler aqui antes de começar a história. E aí temos a história aqui, O Homem de Atlanta, tá? E aí temos, ó, texto de Claudio Nisi e desenhos de Jordi Bernert. E aí nós temos o nosso Tex aqui, né? E o Kid, seu companheiro aqui, eles estão rumando para uma cidade porque o Tex recebeu um telegrama dizendo que ele é para ele ajudar um amigo dele, um antigo amigo chamado Johnny Butler, tá? Esse Johnny Butler no passado ele era um soldado da época da Guerra Civil, né? E mesmo sendo um soldado pertencente a um outro lado, né? Do território de Tex, Tex cai em uma areia movediça, em um pântano aqui, e Tex é salvo por esse Johnny Butler, que na época era soldado lá é, do outro exército durante a Guerra Civil, né? Mas mesmo assim ele ajuda o Tex, né? Ele acaba ajudando o Tex, leva o Tex até a próxima cidade ali, ajuda ele. E o Tex então conta essa história aqui pro Kid e explica para ele por que ele tem essa dívida com o Johnny Butler, tá? E ele chega então à cidade, que chama Prescott, e ele chega lá, eles vão direto para um hotel, né, se hospedam ali, vão até o salão, e o salão da cidade, eles lá tá tendo uma apresentação de uma moça chamada Lola, né? E todos ficam extremamente empolgados com a Lola ali, né? Inclusive essa aqui é a Lola, ó, tá? Essa loira aqui com olhos verdes. E todos ficam muito empolgados com ela ali e acabam então tendo uma tremenda confusão, uma tremenda briga, porque os caras querem invadir o palco ali para tentar tocar nela, e aí isso gera uma confusão total ali entre todos, né? Uma briga generalizada, inclusive que Tex e Kid acabam se envolvendo também. O Kid acaba levando uma garrafada na cabeça ali, né? Fica desacordado. E quando ele acorda, agarrafado na cabeça, e quando ele acorda, ele já está num quarto ali, e diante de Lola e de Tex, né? O Kid fica um pouco encantado com ela ali, mas o Tex logo é, é, trata de acalmar o facho dele ali, porque a Lola, no caso, é a namorada do Johnny Butler, esse cara que o Tex veio ajudar, né? Inclusive foi ela que mandou o telegrama pro Tex pedindo para que ele fosse ali ajudar, né? E aí ela conta a história, né, de que o Johnny estava ali, né? E que ele foi acusado injustamente de assaltar uma diligência e estaria preso. E ela pede então para que o Tex e o Kid
venha soltar ele, ajudar ao Johnny Butler a fugir da, da, da cadeia, né? E o Tex, né, fica um pouco relutante assim, mas ele acaba cedendo a esse pedido de Lola, porque afinal de contas ele tem uma dívida com o Johnny. E aí ele tá aqui, ó, entrando na cadeia ali, soltando o Johnny, né? Atingindo o xerife ali, que ficou de guarda, e eles acabam fugindo então para o deserto, onde eles têm uma cabana lá, que já está tudo combinado, onde eles vão acabar encontrando a Lola, né? E aí o xerife-chefe, né, acaba descobrindo que o prisioneiro fugiu, ele vai até o hotel onde o Tex e a Lola estavam hospedados, e lá ele vai conversar com um homem chamado Kogan. Kogan, ele pertence a uma agência, né? A uma agência federal. É, supostamente ele pertence a essa agência. A Lola escuta tudo e percebe então que esse agente, né, o Kogan, que é o agente da Paxson, que é essa agência federal, eles estão mancomunados e foram eles então que acabaram então planejando essa prisão do Johnny Butler, né? Essa acusação falsa aí. Enquanto isso, Tex, Kid e Butler estão cavalgando e Butler então conta a história por que ele estava ali, né? Que ele chegou, né, nessa cidade de Prescott porque ele soube, né, que um antigo general, um antigo coronel chamado Shelby, né, ele estaria preso ali nessa prisão de Prescott. E esse Shelby era um cara que comandou uma legião de soldados na época da guerra contra os índios, né, numa campanha. Inclusive ele foi muito cruel, foi na época da Guerra Civil, ele foi muito cruel, fazendo crueldades, inclusive contra os próprios civis ali, né? E eles matavam, faziam muitas crueldades, tudo em troca de roubar ouro, roubar riquezas ali e acumular dinheiro. Ou seja, eles eram verdadeiros canalhas, verdadeiros ladrões ali, disfarçados de, de soldados, né? E o Butler fala que o Shelby ele assassinou os pais dele. Então ele estaria ali justamente para levar o Shelby para Atlanta, porque ele já estava no encalço desse Shelby há muito tempo. E ele soube de uma pista que o Shelby estaria ali. E ele então quer levar o Shelby para Atlanta para que ele seja julgado por todos os crimes e todas as crueldades que ele cometeu, todos os assassinatos, inclusive os assassinatos relacionados ao pai dele, né? E aí ele se disfarçou de advogado, né? E ele pôde observar o cara e ter certeza de que ele era o Shelby ali, né? E eles então, depois que toda essa história é contada aí, eles chegam até a cabana onde eles vão encontrar a Lola, só que eles chegam lá e Lola ainda não chegou, né? Porque no final de contas ela ficou lá escutando a história, aquele encontro entre o xerife e o Kogan, né? E aí só que aí depois o Tex continua conversando, ele continua contando as coisas, pedindo inclusive para que o Tex ele ajude o Butler a retirar o Shelby da cadeia, ajudar, né, na captura, ou seja, invadir essa prisão e retirar o Shelby de lá. O Tex fica bem embolado com isso, afinal de contas, né, tirar o Butler de uma cadeia é uma coisa, mas tirar de um presídio federal já é uma coisa bem mais séria, né? Mas enfim, aí a Lola chega, né? Eles se encontram ali, tem um momento romântico tal, e eles continuam conversando, continuam combinando ali, né? E acaba, no final das contas, que o Butler consegue convencer o Tex a ajudar ele a capturar o Shelby, né? E aí nós estamos vendo aqui que lá na prisão, né, o diretor e o chefe lá dos guardas, eles estão combinando uma fuga forjada desse Shelby, né, que na verdade hoje estaria com o nome falso de Morgan, né? Morgan e Shelby seriam a mesma pessoa. O Shelby estaria usando esse nome falso de Morgan. E aí, quando a gente volta para o hotel, a gente vê o Kogan, né, combinando com vários homens ali, e a gente percebe que esses homens aqui eles são os antigos soldados do Coronel Shelby que querem então ajudar ele a fugir porque eles consideram que o General Shelby é um herói de guerra e não um assassino, né? Então eles combinam tudo isso e a combinação é a seguinte, é que vai ser confeccionado
um alvará de transferência falso, né, para que o Shelby seja transferido, ou o Morgan seja transferido para, para um outro presídio em outra cidade. Só que aí ele vai ter que ser transportado de Paxton até essa outra cidade para que ele pegue um trem para que ele vá para esse outro presídio. E aí foi combinado, né, de que os soldados do presídio vão levar o Shelby até esse outro lugar. Isso tudo a Lola ficou sabendo porque ela ficou escutando a conversa. Essa Lola é danada, ela é bem esperta, né? E ela ficou sabendo então que os soldados do presídio vão levar o Shelby pelo deserto até a outra cidade que tem uma estação de trem, para que o Shelby então seja entregue nas mãos dos homens que querem libertar ele, né? Dos seus antigos soldados. E aí o Tex e o Johnny Butler, eles acabam então planejando que eles vão interceptar isso aí, né? Que eles vão, durante essa cavalgada desses soldados, eles vão interceptar essa fuga aí, e antes que o Butler chegue na cidade que tem a estação de trem, o Tex e o Butler vão libertar o Shelby e levar ele para Atlanta, para que ele seja julgado. E aí eles começam a espreitar, né? A gente vê aqui que tudo, aqui para trás a gente vê todas as negociações, todos os acertos, e aí começa a cavalgada pelo deserto, enquanto Tex, Kid, Butler e Lola, né, ficam olhando de longe ali, seguindo eles de longe, esperando o momento certo de atacar e libertar e capturar o Shelby desses soldados aqui, né? Você vê que os desenhos são desenhos bonitos, né? São desenhos que cabem aqui na história. Obviamente que se você olhar alguns quadrinhos do Tex antigo, né, mais antigos, você vai ver que os desenhos têm muito mais qualidade, mas esses desenhos aqui também não deixam a desejar, não. Eles cabem, se encaixam muito bem. E aí os soldados encontram essa vila abandonada aqui, onde eles vão descansar, né? Eles vão parar para descansar. Então Tex resolve então que esse é o momento certo, porque eles vão invadir essa vila abandonada e então tentar libertar o Shelby, capturar o Shelby desses soldados aí. E é isso que eles fazem, né? Eles atacam o regimento, né? Eles acabam então rendendo todos os soldados ali, deixando eles sem montaria para trás, né? E eles acabam então levando o Shelby, ele e o Kid, né? E eles vão seguindo pelo deserto ali, com o Shelby preso, só que aí eles são cercados pelos homens do Shelby, que também tiveram a mesma ideia de cercar o regimento dos soldados, porque eles já pagaram 5.000 a esses soldados e eles não querem pagar os outros 5.000. Então eles iam interceptar os soldados ali, e eles então até agradecem ao Tex, porque o Tex poupou o trabalho deles. E eles pensam então em matar o Tex, mas Tex revela que ele é um Ranger, né? E que eles terão muitos problemas se eles matarem 2 Rangers, porque aí a agência federal vai atrás dele. E Tex também descobre, através de um amigo, que o Kogan, né, que é esse cara que seria dessa agência federal, ele, na verdade, ele já tinha deixado de ser agente há 2 anos atrás, então ele já estava agindo aqui por conta própria, por isso que ele estava macumunado com todas essas atitudes erradas aqui, né? Então, em vez deles matarem o Tex e o Kid, eles deixam o Tex e Kid amarrados ali, mas aí o Tex acaba sendo liberto, se libertando ali, solta o Kid, e quando eles vão tentar caminhar para tentar achar alguém que pudesse ajudá-los, os soldados que eles tinham deixado para trás chegam ali, né, já montados, porque eles acharam as montarias deles, e agora esses soldados então consideram que eles são criminosos, né, e, e, e prendem eles aqui. Só que eles estão atrás do Shelby, né? Só que o Tex conta que eles chegaram atrasados, que os homens do Shelby já levaram eles ali e tal. Só que aí os soldados ficam chateados com isso, mas de qualquer forma eles vão levar o Tex e o Kid presos. E é nesse momento que o Tex e o Kid reagem aqui. Eles têm uma luta, né, com os soldados ali, só que eles acabam sucumbindo porque o número dos soldados é maior, né, e eles agora são
né, estão ali em desvantagem, e eles então são levados de volta para Paxton para que eles sejam então presos na prisão federal onde o Shelby estava. Só que no meio do caminho, né, o Johnny Butler e a Lola, eles vão interceptar aqui os soldados e vão soltar o Tex e o Kid, né? E eles então soltam o Tex e o Kid ali e dispersam os soldados, enquanto aí o que acontece? A Lola, o Johnny Butler, o Tex e o Kid, eles partem então no encalço dos homens que estão carregando ali o, o Shelby, né? Para libertar ele. E eles então correm atrás, então eles colocam os soldados para correr aqui, né? Como eu já disse, e eles partem atrás dos homens e que estão levando o Shelby com ele. E aí a perseguição é longa aqui, né? Eles demoram um pouco para conseguir alcançar os caras. Eles param em uma espécie de, de parada de alimentação que tem no deserto ali, e eles conversam. Enquanto isso, o Kogan ele é dispensado, né? Ele é dispensado porque o papel dele de achar o Shelby já foi cumprido, então ele é dispensado ali, enquanto o Shelby fica ali com seus homens. Só que a gente percebe aqui que esses homens, na verdade, eles não consideram Shelby um herói e nem muito menos estavam interessados em libertar ele. Muito pelo contrário, eles querem o dinheiro que o Shelby teria roubado deles, né? Porque o combinado lá na guerra era matar as pessoas, né? Fazer todas as atrocidades, acumular a riqueza dessas pessoas e no final isso tudo ser dividido em partes iguais. Só que o Shelby, ele enganou todo mundo, ele escondeu o tesouro em um lugar dele, né? Onde só ele sabe. Então esses homens então estão aqui libertando Shelby e vão então forçar com que ele leve todos eles até o lugar onde estaria todo esse ouro e todo esse dinheiro. E o Kogan fica escutando atrás da porta. E agora ele entende por que os homens queriam tanto libertar esse Morgan, que na verdade é o Shelby, né? Então o Kogan corre, né? Foge, vai na frente ali para se preparar para uma possível emboscada mais na frente. E os homens com o Shelby partem, né, também logo em seguida em uma direção diferente ali, e aí o Kogan começa a seguir eles de longe. E aí o Tex, o Johnny Butler, a Lola e o Kid chegam, né, nessa mesma parada ali, recebem informações de que os homens partiram para uma cidade onde teria uma estação próxima, né? Então eles também vão atrás desses homens ali. Eles chegam até uma cidade ali, tá? Que se chama Cottonwood. E nessa cidade de Cottonwood, o Tex acaba descobrindo que os homens de Shelby, com Shelby, eles acabaram então alugando uma diligência e estão rumando para uma cidade onde eles possam pegar um trem e realmente desaparecerem e chegarem até Atlanta, porque esse ouro, né, esse dinheiro, estaria enterrado em Atlanta, em algum lugar em Atlanta. E eles, né, vão atrás ali, porque a diligência ela tem que seguir por uma estrada, só que o Tex ele vai cortando caminhos, ele sobe morro, desce morro, né, e fica muito difícil realmente a cavalgada deles ali, mas ele não desiste, ele fica implacável, né, seguindo a carruagem, até que em determinado momento eles conseguem ultrapassar essa carruagem de longe, né, e preparam uma emboscada para essa carruagem em um rio, onde essa carruagem vai ter que atravessar esse rio aí. Você vê que a cavalgada é tão difícil que a Lola até cai do cavalo, ó, tá vendo? Acaba caindo ali, mas não sofre ferimentos graves ali. Enfim, aí o Tex acaba, né, chegando a esse rio aí e prepara essa emboscada para a carruagem que está chegando. E a carruagem chega ali, né, eles então apontam as armas, falam pro cocheiro para que ele precisa parar ali, né, o cocheiro acha que é um assalto, o Tex pede para que o cocheiro se aproxime, só que na verdade ele só quer tirar o cocheiro da linha de tiro, né? E aí começa um tiroteio violento ali entre os homens ali de Shelby e Tex, Kid e o Johnny Butler, né? Enquanto isso, né, o Shelby tá lá dentro
aprisionado ali dentro, só que em determinado momento, um dos homens lá dentro da carruagem leva um tiro e a arma cai no chão. E é nesse momento aqui que o Shelby pega uma arma, né, e começa a atirar dentro desses homens, dentro da carruagem também, o que facilita a vida do Tex, né, e do Kid e do Johnny Butler que estão lá fora. E o Shelby começa a fugir. Pelo outro lado, né, atira em mais pessoas ali, ele mata mais alguns homens ali, e o Tex acaba se encarregando dos homens que faltam ali, né, ele atira em todos os homens que estão faltando ali. Você vê ó, que o Kid também acerta mais um homem ali, na verdade é o Johnny Butler, né, acerta mais um homem ali, e aí todos os homens que estavam carregando esse Coronel Shelby, todos eles são mortos ali. Só que o Shelby fugiu e eles então têm que correr atrás, né, para tentar achar o Shelby. Só que aí eles têm a surpresa que Lola capturou o Shelby, né? Ela estava armada ali porque o Kid deu uma arma a ela para que ela se protegesse e a Lola então acaba capturando o Shelby ali e eles então partem para a cidade mais próxima, que é essa cidade onde estaria ali, onde passaria esse trem, né? E eles partem para lá e chegando lá o Tex explica toda a situação que aconteceu para o xerife, né? Inclusive ele até conta uma certa mentira ali para poder encobrir os fatos de que ele retirou esse prisioneiro Shelby de uma forma ilegal, né? Das mãos dos soldados. Ele fala ali que na verdade eles estariam escoltando esse Shelby o tempo todo, o que não é verdade, né? Mas de qualquer forma o xerife ele não sabe disso e acaba caindo nessa mentira do Tex ali, e o Tex então consegue convencer o xerife de que essa é a história verdadeira. Enquanto isso, lá no hotel onde Lola e Johnny Butler estão vigiando o Shelby, alguém se aproxima, né? E quando o Johnny Butler abre a porta, é o Kogan que estava seguindo todos de longe, observando tudo de longe e que agora quer levar o Shelby para Atlanta para que ele fique com todo esse tesouro, né? E aí o Kid e o Tex e o xerife ficam sabendo que no hotel houve um tiroteio. E quando eles correm lá pro hotel, né, eles sobem lá pro andar onde teria acontecido o tiroteio, eles acham o Kogan morto. O Kogan morto, e aí eles ficam sabendo aqui, né, que eles acabam vendo aqui, né, a gente fica sabendo aqui que o Johnny Butler, a Lola e o Shelby embarcaram no trem e foram para Atlanta, né? E aí a gente vai saber aqui, né, dentro desse trem, porque eles vão lembrando que na verdade quem matou o Kogan foi a Lola, né, que deu um tiro pelas costas dele ali. E aí quando chega lá em Atlanta, né, o Johnny Butler ele vai até o fórum, fala lá com os promotores, com o juiz, de que ele tem nas mãos o Coronel Shelby, né? Então eles vão até a casa do Johnny Butler lá para que eles possam então prender e levar a julgamento o Shelby. Só que eles chegam lá e eles não encontram mais a Lola e nem o Shelby, porque a Lola estava vigiando o Shelby, mas eles não encontram ninguém lá. Eles ficam meio desesperados, o que teria acontecido, quando de repente chega o Tex lá. E o Tex fala então que eles pegaram o trem seguinte, né, indo para Atlanta, e que eles chegaram algumas horas, né, depois de que Johnny e a Lola chegaram em Atlanta, eles chegaram atrás também e eles puderam vigiar tudo que estava acontecendo, né? E aí muda a cena aqui, onde a gente está vendo aqui o Shelby cavacando no chão e a Lola com uma arma apontada para o Shelby, e a Lola então começa a contar que na verdade ela é filha de um dos homens que fazia parte desse bando do Coronel Shelby, né? E que no momento da morte o pai dela pediu para que ela então pudesse encontrar esse tesouro e ficasse com todo esse tesouro para ela, para que ela ficasse rica. E aí ela conta que ela se aproximou do Johnny Butler porque ela sabia que o Johnny Butler estava caçando o Shelby, né? E que aí ela acabou se apaixonando por ele, os dois acabaram se apaixonando, mas que ele nunca entenderia, né, essa questão do tesouro e que ele não sabia de nada em relação ao tesouro. E é nesse momento que o Tex chega aqui, fica aliviado por saber que o amigo dele não tinha nada a ver
com essa trapaça toda envolvendo esse tesouro, né? E ele conta então, né, que ele ficou vigiando tudo quando ele chegou em Atlanta, que eles vigiaram cada passo de Johnny Butter e Lola, inclusive o Kid viu, né, no momento em que Lola tirou o Johnny Butter de casa, e eles seguiram os dois ali e foram até a floresta, onde eles deixaram, né, onde o Kid ficou vigiando os dois ali, enquanto o Tex foi até a casa do Johnny Butter e agora trouxe eles até esse local aqui onde está acontecendo essa escavação do tesouro. E aí ninguém percebe, enquanto eles estão conversando, que o Shelby abre o baú e dentro do baú tem uma arma ali também, ou seja, ele astutamente, quando ele enterrou esse tesouro, ele enterrou também uma arma ali junto dentro da caixa. E ele saca a arma ali e ele atira e atinge a Lola pelas costas ali, né? E ele acaba então sendo morto ali pelo Tex, o Tex atira nele. Só que aí a Lola também acaba morrendo e eles acabam aqui, o Johnny Butter acaba segurando ela nos braços e ela morre nos braços do Johnny Butter, um jurando amor ao outro, né, ali. E o Johnny Butter então termina essa história aqui, né, sem conseguir levar o Shelby para a justiça, porque ele foi morto pelo Tex, acaba então perdendo a mulher que ele amava, né? E a história então termina dessa forma aqui, com o Johnny Butter, o Kid e o Tex enterrando o corpo da Lola, né? E terminando essa história aqui chamada O Homem de Atlanta, essa história aqui cheia de reviravoltas, né? Do Tex, dessa edição gigante em cores, O Homem de Atlanta, edição 10 de Tex, ok? Espero que tenham gostado. Eu nunca tinha feito, acho, um vídeo sobre o Tex, acho que esse foi o primeiro, se eu não me engano. Enfim, de qualquer forma, tá aí. Tex, edição gigante em cores, O Homem de Atlanta, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.